no livro de Ezequiel, capítulo 1, aliás, capítulo 2. Segundo capítulo do livro de Ezequiel. Se você não tem uma Bíblia, você pode usar a que está nas costas de cada banco aí, só não pode levar para casa, para te ajudar aqueles que talvez cheguem um pouquinho atrasado, vêm do trabalho direto, mas você tem liberdade de usá-la. Eu tenho 3 objetivos com essa reflexão. Que ela possa aumentar a sua convicção, através dessa pequena, curta mesmo, reflexão. Que ela possa servir para aumentar a sua convicção de quem é Deus para você. Que ela possa fortalecer a sua convicção de quem é o Senhor. Porque há momentos em nossa vida que nós não duvidamos da natureza de Deus, da soberania de Deus, da essência, do poder de Deus. Mas as demandas da vida e circunstâncias da vida, elas nos forçam às vezes a não olhar para a grandeza de Deus, mas para o tamanho do problema. Às vezes, pela demanda que a gente sofre no dia a dia, frustrações, perdas, medos, lutas e crises que se falam tanto, a gente acaba assimilando tanto isso dentro de nós, que a gente acaba perdendo um pouco dessa convicção da essência, da grandeza, da soberania, do poder que há em Deus. Então, que ela sirva primeiro para fazer com que você aumente a sua convicção de quem é Deus para você, de quem é o Senhor, tirando os olhos dos seus problemas e trazendo os seus olhos diretamente para quem é o autor e consumador da nossa fé, Criador de todas as coisas. Ele não criou só algumas coisas, Ele criou todas as coisas. Diga comigo, Ele criou todas as coisas. Segunda coisa, segundo objetivo para essa reflexão no seu coração e no meu coração, que ela sirva para fortalecer o seu coração no chamado que Ele tem para a sua vida e para o chamado que Ele tem para o seu coração como cristão. Que ela sirva para aumentar e fortalecer o seu coração, fortalecê-lo de tal forma que você possa saber quem foi que lhe chamou, de onde você saiu, quem foi que lhe resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por fim, te faça ter responsabilidade com o chamado que você recebeu da parte dele. São esses 3 objetivos que eu tenho no coração para essa reflexão nessa noite, meus irmãos. Que Ele aumente a nossa convicção no coração de quem é Deus, que Ele possa fazer com que se fortaleça em nosso coração a certeza de que foi Ele que nos chamou das trevas para a sua luz, e que nós tenhamos responsabilidade com esse chamado que Ele fez a nós. Um dia que nós estávamos perdidos, e Ele nos chamou pelo nosso nome e nos acolheu de uma forma tão amorosa que só um pai acolhe um filho como Ele fez. Então eu queria hoje compartilhar esse texto com os irmãos, capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Depois eu quero voltar a esse texto, mas vamos ler do verso 1 ao verso 10. Vocação de Ezequiel. Diz: esta voz me diz, quando ele estava prostrado, lá no versículo 28 do capítulo 1, ele estava prostrado, vendo a aparência da glória de Deus, e quando viu, ele caiu com o rosto em terra, e ouviu a voz a quem falava com ele, e o versículo 1 diz: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e fez o que, irmãos? E me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que insurgiram ou se insurgiram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos de Israel são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem,
não os temais, nem temais as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e que tu habites com escorpiões. Veja o restante do verso comigo: não temais, ou não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras. Verso 7 comigo: mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro, e estendendo, leia comigo por favor, e estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, santificado é a tua palavra em nossa vida, e que essa palavra seja para nós uma direção, um norte. Ó Deus, seja para nós um instrumento encorajador, como sempre foi e é, para que nós possamos nos manter de pé, Senhor, diante de qualquer que seja a situação que possamos estar enfrentando, pois assim, para esse fim, foi que o Senhor nos chamou. Oramos pedindo: fala conosco, ministra sobre os nossos corações, em o nome de Jesus, amém. Ocupe o seu lugar, meu irmão, por favor. Então eu falei com os irmãos no início, que eu tenho 3 objetivos com esse pensamento, na construção desse pensamento com os irmãos. O primeiro deles é que nós possamos ter uma convicção de quem é o Senhor para nós. A convicção primeiro tem que estar aqui, de quem é Deus para a nossa vida, para nós. Mas eu quero dividir essa pequena reflexão em 3 pequenos momentos aqui. Esses 3 pequenos momentos aqui estão divididos nesse texto, do capítulo 2, do verso 2 até o verso 10. O primeiro momento vai falar da vocação para a qual Ezequiel foi chamado. O primeiro momento vai falar de um chamado específico na vida desse homem. O segundo momento vai falar das circunstâncias pelas quais este homem foi chamado. E está dentro do contexto do capítulo 1. Não está só inserido no capítulo 2, mas também está inserido no capítulo 1, porque tem a história, tem o porquê, tem os pormenores aqui de um texto que vai mostrar que ele não foi só chamado, ele também teve umas circunstâncias por detrás do seu chamado. Mesmo porque Ezequiel era um sacerdote, ele era um homem que servia como um sacerdote, e ele foi chamado para um outro ofício, um chamado profético. Ele foi chamado para um ofício bem mais difícil do que um ofício que ele tinha anteriormente, que era um ofício de sacerdote. E eu, em novembro, havia falado sobre o ofício que Jeremias havia sido ofertado ou chamado para isso também, que era o ofício do sacerdócio, do ministério profético. Quando Deus o chama e ele hesita em aceitar primeiramente o chamado, por achar que a tarefa era difícil, o tempo que ele estava vivendo era difícil, e a mensagem que Deus certamente iria falar através dele era muito difícil, e ele hesita dizendo: Senhor, eis que eu sou somente uma criança, e eu não sei nem falar direito. Portanto, ele tenta hesitar, mas Deus mostra as razões pela qual o chamou. Então, esse primeiro momento, eu quero falar com os irmãos sobre a vocação para a qual Ezequiel foi chamado. A tarefa mais difícil de um profeta no Antigo Testamento era mudar ou tentar mudar a mentalidade de um povo, era mudar a filosofia de vida, a forma com que as pessoas mudam. E essa tarefa difícil consistia basicamente em 2 atitudes. Primeiro, arrancar a falsa teologia, arrancar o falso ensino da mentalidade, da mente daquelas pessoas que estavam ouvindo falsos mestres, falsos deuses, estavam adorando a postes ídolos, estavam sendo conduzidos por homens que não tinham nenhuma intimidade com Deus,
Então, o primeiro papel deste profeta, deste homem, era arrancar a falsa teologia, eliminar completamente o falso ensino do meio daquele povo, mas ao mesmo tempo era plantar uma nova teologia, era plantar uma semente boa, uma semente verdadeira da palavra de Deus na vida e no meio daquele povo. Não era uma tarefa fácil, era uma tarefa difícil. Arrancar e plantar era uma tarefa difícil para um profeta. Desconstruir uma ideia formada na vida de uma pessoa durante anos da sua vida, para que se forme uma outra teologia, como Paulo, que durante anos da sua vida foi um fariseu, foi um puro sangue, foi um homem da lei, e ao deparar-se com a presença de Cristo, ao deparar-se com Jesus no caminho de Damasco, ele não só cai com a sua filosofia, com a sua teologia, ele muda de teologia ao encontrar com Cristo. Por quê? Porque só Ele pode fazer isso, só o Espírito de Deus pode desconstruir uma ideia na vida das pessoas. Mas para um profeta, para nós que estamos aqui, para um professor de escola bíblica, para um professor de SIAB, para um professor de CETEB, não é uma tarefa fácil. Você pegar uma pessoa que viveu 20, 30 anos, 15 anos, dentro de uma religião, ouvindo talvez uma ideia sobre Deus, que não é verdadeira, que não é bíblica, e essa pessoa vir agora para a presença de Deus. Ela precisa desconstruir toda uma ideia e ser plantada no coração dela a boa semente da verdade da palavra de Deus. Essa era a tarefa do sacerdote, do profeta. Essa era a tarefa difícil que esse homem tinha que fazer: mudar a mentalidade do povo, arrancar a falsa teologia e plantar a boa palavra no coração daquelas pessoas. E isso me faz lembrar de Atos capítulo 17, quando Paulo chega em Atenas, quando chega em Tessalônica, e ele se depara com um grupo de pessoas que, quando ele apresenta a verdade da Bíblia, a verdade da graça de Deus, ele começa a perceber que no meio deles há pessoas mentirosas, invejosas, pessoas que estavam tentando armar ciladas para Paulo, de modo que ele pegava, diz a Bíblia, a malandragem da região para tentarem se unirem contra Paulo. E Paulo chega no capítulo 17, a partir do versículo 16, em Atenas. Ele diz, a Bíblia fala que o espírito de Paulo se agitava em face da idolatria daquela região, daquelas pessoas. Lembro-me de Paulo, quando ele chega naquela cidade, e as pessoas não querem ouvir a sua mensagem, e o chamam de tagarela, e o chamam de pregador de falsos deuses, de deuses estranhos. Irmãos, mudar a mentalidade de uma pessoa que não tem Cristo para que ela tenha os valores de Cristo é difícil. Tirar uma pessoa de um contexto de uma religião pagã, aonde ela passou durante tempos da sua vida, durante tempos a sua família, a sua geração foi arraigando no coração dela, foi semeando uma doutrina pagã para trazê-la para a presença de Deus. Não é uma tarefa fácil, e essa era a missão desse profeta chamado Ezequiel. A tarefa, a vocação dele, o chamado dele era para que ele pudesse assumir essa tarefa difícil de aumentar cada vez mais a semente da palavra de Deus no coração daquelas pessoas que estavam longe de Deus, que tinham se afastado. Me lembro-me de novembro de 2015, eu apresentei 3 razões para as quais Jeremias hesitou em aceitar esse chamado. Lembro-me quando Jeremias, eu pregava aqui e falava da tarefa difícil que fez com que ele hesitasse em não querer aceitar. Não é muito difícil, eu sou uma criança. O tempo que também Jeremias estava vivendo era um tempo difícil. Compreendia 5 reis, Manassés, um rei perverso, um rei ruim, um homem que até mesmo seu próprio filho se sacrificou para queimar como incenso aos outros deuses. Lembro-me de seu filho Amon, que construiu postes ídolos na casa de Deus. Homens que, como Josias, tentou fazer o bem, fez o que era correto, mas o povo estava com o coração longe de Deus. Um bom rei, mas o povo não queria ouvi-lo. O povo não estava querendo tão somente olhar para ele e dizer assim: é um bom homem, mas nós não vamos segui-lo. Irmãos, Jeremias hesitou porque o tempo que ele vivia era tempo de Jeoaquim, um homem fraco, como Zedequias, um rei fraco. O que as pessoas mandavam ele fazer, ele fazia.
Era um homem que não hesitava em não obedecer a Deus, em obedecer a Deus. Esse era o tempo em que Jeremias vivia e disse: eu estou fora, eu não quero, eu sou só uma criança, ainda mais com a mensagem difícil que ele tem mandado a mim pregar. Irmãos, desconstruir a ideia na vida de uma pessoa, tirá-las das trevas para a sua maravilhosa luz, para a maravilhosa luz de Cristo, é uma tarefa difícil. No entanto, há uma pessoa poderosa que pode mudar o coração de uma pessoa, convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Esse é quem nós clamamos quando subimos aqui, para nos ajudar a convencer cada pessoa que entra por essas portas, para que aceite o evangelho da graça de Deus sobre a sua vida. É a única pessoa que pode transformar a minha vida e transformar a sua vida e a vida de qualquer pecador. Não é o pregador, não é o homem, não é o pastor. Nenhuma pessoa entra por aquelas portas por sua livre e espontânea vontade. O Espírito a conduz até esse lugar. Ninguém implementa, abre a sua mente e coloca a mensagem no seu coração. É o Espírito que leva essa mensagem e transmite de forma clara e objetiva, apontando o seu pecado e dizendo: a graça está à sua disposição. Irmãos, não era fácil. Esse era o chamado de Ezequias. Mas a fim de preparar este homem para essa difícil missão, já te apresentei a difícil missão de Ezequiel. A fim de preparar este homem para esse chamado tão difícil, Deus faz algo com Ezequias que é algo maravilhoso. Ezequiel, perdão, vou mudar sempre Ezequias para Ezequiel, mas o irmão sabe que eu estou falando do profeta Ezequiel, tá bom? Mas Deus faz algo maravilhoso, faz com que ele experimente algo glorioso na sua vida, a fim de prepará-lo para esse ministério que ele tinha ainda pela frente. Capítulo 1, versículo 1 ao 3, leia esse texto comigo. Olha o que Deus faz com este homem, a fim de prepará-lo para essa tarefa difícil que ele tinha pela frente. Diz o verso 1 até o verso 3, acompanhe comigo a leitura. E aconteceu, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, leia o texto restante comigo, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Leia até o 3. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Que experiência gloriosa que Deus faz com que aquele homem experimente, para que ele possa ser preparado para enfrentar a tarefa difícil, o chamado de responsabilidade difícil, de mudar a mentalidade teológica daquelas pessoas, de tirar a falsa teologia, o falso ensino da mente deles. Olha para mim, Deus jamais enviaria Ezequiel para o meio de uma casa rebelde, sem primeiro lhe abrir os céus e mostrar a ele a sua glória. Deus jamais enviaria-nos a cumprir uma missão dele. Deus jamais colocaria em nossa mão uma Bíblia para que nós pudéssemos ir e pregar esse evangelho, sem que antes não manifeste sobre nós a sua glória, nos revista com o seu poder e nos dê autoridade para fazermos tal obra tão gloriosa. Sabe o que Deus faz com ele? Ezequiel, vem para cá, meu filho, olha o que eu tenho para te oferecer, a fim de prepará-lo. Ele abre os céus para Ezequiel. Nessa noite, meu irmão, a fim de você entender quem é Deus, a fim de você entender qual é o chamado que Ele tem para a sua vida, os céus se abrem, se manifestam sobre a sua vida, para que você saiba quem Ele é Deus, para que a sua convicção sobre Ele aumente e cresça dia após dia, em o nome de Jesus. Sabe o que mais aconteceu? Não veio só diante dele um céu aberto. E se você chegar em casa, como lição de casa, e ler o texto do capítulo 1, você vai ver que a linguagem que ele tem aqui para nos oferecer é como está no versículo 13, o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas, o fogo corria resplandecente ou resplendente por entre os seres, e deles saíam o quê? Relâmpagos. Essa era a visão da glória de Deus, que Deus mostra para Ezequiel,
que Deus mostra para um homem a fim de habilitá-lo, de encorajá-lo, de dizer para ele: meu filho, eu fui quem te chamei, eu quem te chamei, eu que te levantei, eu que quero que você vá. Por isso, aqui está o que você pode discorrer, aqui que você pode contar. Olha o que diz mais o texto, no verso 14: e os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Verso 15: viu os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. Essa era a visão. Deus mostrara para aquele homem algo glorioso, a fim de mostrar para ele que ele não estava lidando com um Deus pequeno, um Deus sem glória, um Deus sem poder. Ele estava querendo preparar Ezequiel, a fim de mostrar para ele: Ezequiel, você pode contar que comigo você tem a maioria. Olha para mim, meu irmão, você tem a maioria com Deus. O Senhor mostra a sua glória para nós nessa noite e nos encoraja a prosseguir nessa chamada que Ele fez a mim e a você, tirando-nos das trevas, nos trazendo para a luz. Não pare de caminhar. Você está me ouvindo, meu irmão? Não pare a sua caminhada. Os homens às vezes nos falam coisas, mas só a palavra de Deus é fiel. Sabe o que veio para Ezequiel? Expressamente a palavra de Deus. Os homens podem ter falhado com você, Deus nunca vai falhar. Os homens podem ter feito promessas para você, e que você pode estar assim: será? Deus fala e Deus cumpre a sua palavra. Deus não somente mostra o céu, Deus afirma a sua glória, mostrando a palavra do Senhor a Ezequiel. E mais, te mostrar uma coisa poderosa, Ezequiel, que vai te fazer sombra, vai te fazer escudo, vai te fazer proteção. A minha mão está sobre a sua vida. Versículo 3, lá no finalzinho, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão gloriosa do Senhor. Diga comigo: e ele viu os céus. Diga comigo: e ele viu os céus. Diga: e ele ouviu a palavra, e sobre ele estava a mão poderosa de Deus. Diga glória a Deus comigo. Nós temos esse recurso à nossa disposição. Lembra de João? Lá no Apocalipse capítulo 4, versículo 1, quando ele termina de receber uma carta, ou uma série de cartas. Carta à igreja em Éfeso, carta à igreja em Esmirna, carta à igreja em Pérgamo, em Sardes, em Tiatira, em Filadélfia, em Laodiceia. Ele, depois de receber todas as cartas, e depois de ter o diagnóstico de 5 delas, de que Deus não estava se agradando daquelas igrejas, dos seus pastores, dos seus anjos, 2 delas recebem elogios. Depois de tudo isso, depois de tanto ver coisas, de ouvir coisas, Deus para com João e mostra um céu aberto, dizendo: João, por mais que você tenha visto coisas que para você são escândalos, perigos, idolatria, desvio, olha para mim, olha para o céu. Os céus estão abertos. Olha para mim, meu irmão. Aliás, olha para o céu, porque eles estão abertos. Por mais que você tenha recebido na sua vida só coisas contrárias, só palavras contrárias, só está vivendo situações difíceis, olha para os céus, porque Ele está aberto diante de nós nessa noite. Mesmo na tarde, Ele está aberto nesta noite, à disposição para que nós possamos buscar nele o que nós precisamos. Não desanima o seu coração. O meu objetivo nesta noite é fazer com que a sua convicção sobre Deus aumente. Deus não vai te abandonar, Deus não vai nos abandonar. A palavra dele é fiel, a palavra dele vai se cumprir em nossa vida. O homem pode falhar, Deus jamais nos abandonará e nos deixará à mão. Quando Deus nos chama para andar ao seu lado, eu escrevi aqui, Ele nos revela grandezas da sua glória. Quando Ele nos chama para andar do seu lado, Ele garante pela sua palavra. E muito mais, quando nos chama para andar do seu lado, Ele nos oferece o seguro da sua forte mão, da sua poderosa mão, dizendo: aonde você for, a minha mão estará fazendo sombra sobre a sua vida. Só que tem um chamado a mais, um chamado em meio às circunstâncias. Em meio às circunstâncias que ele estava vivendo, e a circunstância era essa, versículo 1 ainda, olha o versículo. Sabe quem estava no meio dos exilados? Sabe? Olha aí. Sou eu não, tá? Ele diz aqui:
Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Sabe onde esse homem foi chamado? No meio do exílio. Você sabe o que esse homem estava vendo? Ele estava vendo Jerusalém nas mãos do inimigo. Olhe para mim rapidamente. Você sabe o que ele estava vendo mais? Os inimigos saqueando o templo de Deus. Você sabe o que é um homem chamado para uma tarefa difícil? Um homem chamado para tentar mudar a mentalidade de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Um homem que está sendo chamado para uma tarefa num tempo difícil, que poderia causar-lhe muitos danos, e principalmente agora, no meio de uma situação difícil. Ele estava no meio dos exilados, ele estava vendo os inimigos invadindo a sua cidade, o seu local, o lugar que ele amava, destruindo toda a sua cidade, roubando tudo o que se havia no templo de Deus. Era um tempo difícil, mas por mais que fossem desalentadoras as visões que ele estava vendo, as ideias que estavam ao redor dele, o que ele viu mudou completamente a concepção dele de ir ou não ir. E sabe por que muitas pessoas param de prosseguir, param de caminhar com Deus? Por causa das circunstâncias. Porque elas olham para as circunstâncias e ficam pensando nelas assim: bom, eu já tentei, não consegui, para que tentar de novo? Olha para mim, a nossa vitória vem na caminhada, não vem quando a gente para. Quando a gente para, ela fica parada, mas quando a gente prossegue, ela se aproxima de nós. Quando a gente prossegue, ela está mais próxima do que quando nós estávamos parados. Por isso, nesta noite, meu irmão, não pare. Fale comigo: não vou parar. Levante a sua mão direita, bote a mão esquerda no seu coração, diga: eu não vou parar. Diga mais uma vez: eu não vou parar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não pare. O que veio sobre ele foi maior do que estava ele vendo. O que ele estava vendo? Jerusalém completamente dominada pelos homens. Jerusalém completamente nas mãos dos inimigos. Sua cidade, o seu povo, todos exilados, todos escravos. O que ele estava vendo? Só isso, destruição. Mas o que Deus mostrou para ele antes só foi glória. O que Deus revelara para ele foi um céu, foi uma palavra e foi uma mão estendida. Por que parar? Se nós olharmos para o histórico da nossa vida, nós temos muito mais motivos para correr e prosseguir do que para voltar atrás. Se a gente olhar para aquilo que Deus fez, como o pastor Luiz Carlos fez, antes de pedirmos, vamos agradecer. Se nós pararmos para olhar o que Deus já fez, vai nos impulsionar muito mais no coração o desejo de por mais que a porta agora fechou-se, por mais que agora as coisas estejam mais difíceis, Júnior, olha, renove o teu coração, meu irmão. Porque Deus mostrou para nós algo excelente, que fez também com que Ezequiel falasse: peraí, depois disso, o que eu tenho que fazer é só me prostrar de tudo que eu estou vendo, eu estou só me deliciando da glória que Deus tem para realizar na minha vida. Olhos não viram, irmãos, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Não é aqui não, é na glória dele para todo sempre, quando nós reinaremos com ele. Olha para frente, não para, prossegue, porque Deus será conosco com a sua mão poderosa. Segunda coisa é isso: eram tempos sombrios para os judeus. Experiência que ele teve fez com que ele olhasse para as circunstâncias e dissesse assim: não, o que Deus tem é maior, o que Deus fez, me mostrou, é bem maior do que ele está me mostrando agora que está acontecendo com a minha geração, com o meu povo. O quarto momento, o terceiro momento, é o capítulo 2, que quando ele agora passa pelas circunstâncias, quando nós falamos sobre a vocação de Ezequiel, quando nós falamos pelas circunstâncias, ou as circunstâncias pelas quais ele foi chamado, agora foram os elementos que Deus ofereceu para ele, para garantir. Olha para mim, Deus mostrou para eles, para este homem, garantias.
Deus deu garantias a Ezequiel de que seria com ele durante a sua caminhada como um profeta. Olha para mim, Deus nos deu garantia em Jesus. Ele estará conosco somente uma semana. Aproveite, porque essa semana passa rápido. Foi isso que a Bíblia diz? Não. Ele falou que 2 semanas era suficiente para você fazer o que você quisesse, sem confronto do diabo. 2 semanas de proteção. Depois tem que renovar o seguro. Foi isso que ele falou? Não, ele nos prometeu garantia plena. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias, irmãos, hoje, amanhã, depois, semana que vem, mês que vem, 2030, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Eu não estou sozinho. Você não vai andar sozinho. Temos sobre nós os céus abertos, a palavra dEle e a mão estendida, nos empurrando e dizendo: hoje, meus servos, não parem. Meu objetivo nessa noite aqui é fazer com que vocês tenham uma convicção, como eu quero ter dia a dia, de quem é o Deus que nós servimos. Ele é grande, Ele é poderoso. Diga comigo: o meu Deus é grande e poderoso. Glórias ao nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. 4 garantias, 4, que fizeram com que esse homem pudesse entender que quem estava chamando ele, garantia. Há um escritor que diz que Deus jamais enviaria qualquer um a qualquer lugar, sem que o Espírito Santo, sem que a sua presença não fosse com ele, ou em primeiro lugar. Deus jamais permite que a gente passe por alguma situação adversa, sem que primeiro Ele nos prepare o coração. Olha para nós, olha para mim. Há momentos que a gente atravessa situações porque nós a provocamos. Nós abrimos portas para que essas situações aconteçam, mas há outras que Deus os faz para provar a nossa fé, para que nós nos acheguemos mais a Ele, para que nós olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé e não venhamos desistir da nossa jornada. Para isso, Ele mostra as 4 garantias para esse homem. Primeira garantia, versículo 1, a voz. Diga comigo, a voz. Imagine aquela voz. Ele está prostrado, diz o texto, versículo 28, capítulo 1. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, ele não pôde ter outra reação, como João capítulo 1 do livro de Apocalipse. Ele disse: vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz a quem falava. E diz o texto, capítulo 2, verso 1, e esta voz me disse: é hora de levantar. Olha para mim, meu irmão, é hora de levantar. Tem gente que não gosta quando eu falo isso, eu estou até evitando de falar, mas hoje eu vou falar. Olha para a pessoa que está do teu lado. Se tu não olhar, tu está pecando. É pecado hoje. Diga, olha para essa pessoa do teu lado, diga: põe-te de pé. O tempo de prostração acabou. Vaninha, já falou? Já falou, meu irmão, da frente da... É tempo de nos colocarmos de pé. Amém? As circunstâncias já foram mostradas. A glória já foi revelada. O que fazer? Você sabe quem é Deus? Deus manifestou a glória a nós. Nós temos um Cristo em nossa vida. Nós não somos pagãos. Nós não estamos órfãos. Quando Jesus foi assunto aos céus, a preocupação dos discípulos era: e agora? E agora? Antes de ir para descansar, a família foi dias antes. A luz acabou. A luz acabou. Meia-noite. E eu fui dormir. O telefone tocou até 2 da manhã. A luz acabou, filho. Eu falei: não posso fazer nada. Vai dormir? Não, mas eu estou com medo. Um barulho aqui, eu entendo. É momento às vezes que a gente tem medo e se paralisa, se prostra. Mas Deus está falando para a gente assim: a luz já foi acesa. Cristo já está sobre nós. Nós temos a glória de Deus à disposição da nossa vida.
Nós temos uma mão que não é humana, é de Deus, e uma palavra infalível sobre nós. Por que ficar prostrado? Pastor, foi o homem. Que homem? Pastor, foram palavras. Que palavras são maiores do que a palavra de Deus? Pastor, foram as portas. Que portas? Se Deus pode abrir maiores, melhores para nós. Pastor, estou magoado. Mágoa é um veneno que a gente bebe querendo que pessoas morram. Algum escritor disse isso. E a gente que está morrendo pela mágoa que algumas pessoas fizeram a nós. E a gente vai morrendo, bebendo esse veneno e dizendo, ela vai morrer, mas você que está morrendo. Aí se prostra e não se põe de pé. Nessa noite, põe-te de pé, porque a voz de Deus está soando na nossa vida nesse dia e tem sido ecoada nesse santuário durante todo esse tempo. De manhã, de tarde, sexta-feira eu saí daqui, compre o CD de sexta-feira. Pastor Luiz Carlos ministrou, saí daqui, eu entrei no meu carro, parecia que eu estava numa nave espacial, não fui correndo não, mas parecia que eu estava numa nave espacial. Eu fui flutuando para casa de alegria no meu coração, de renovo. Deus está com a sua voz, soando e ecoando para que os ouvidos, para que os corações, para que as almas e o nosso espírito seja saciado da presença dEle. Creia nisso. A voz. Segunda coisa que estava à disposição como garantia de Ezequiel, verso 2. O que diz? Então entrou em mim o Espírito. Olha para mim, o Espírito. Durante vários capítulos, você não vai ver somente o Espírito levando Ezequiel, mas levantando Ezequiel. Entenda o que o texto está dizendo. Por que o Espírito levantava? Porque Ezequiel estava prostrado. Por quê? Porque ele estava vendo um povo rebelde, ele estava vendo um povo que a semelhança de ossos secos estavam com sua vida espiritual, ele estava diante de pessoas que não queriam intimidade com Deus, e ele toda hora olhava para aquilo e se prostrava. Vinha o Espírito, como veio no capítulo 2, verso 2, e levantou e levou Ezequiel. Nós vamos ler textos onde o texto vai dizer, ele levanta e leva Ezequiel. Deus nesta noite não só quer nos pôr de pé, Ele quer nos conduzir até o lugar que Ele determinou para nós. Quer tenha você forças ou não, nessa noite do Espírito Santo vai nos colocar de pé. Creia nisso. Quer ver o texto? Lá no capítulo 3, verso 12. Capítulo 3, verso 12. Vou ler rapidamente para que eu finalize. Falei que ia acabar no horário. Perdão. Vou terminar agora. Levantou-me o Espírito. Vamos ler juntos. Levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi a tatalar das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o zunido de um grande estrondo. Versículo 14, leia comigo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na hesitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Louvado seja Deus. O Espírito era a segunda garantia daquele homem. Olha para mim, Jesus disse: eu vou, mas eu vou deixar com vocês o meu Espírito. Vocês não vão ficar sozinhos. Nós não estamos sós. Às vezes deito no travesseiro, como você, como qualquer um de nós mortais, deitamos no travesseiro e perguntamos assim: agora vai? Aí vem o medo, vem as incertezas, vem as coisas que não se cumprem, as coisas que se atrasam, que se demoram, e vem o Espírito, nos levanta e nos empurra, dizendo: prossegue, porque tua vitória vem na caminhada. A tua vitória vai vir enquanto você caminha, a nossa vitória vai vir enquanto nós caminharmos na presença dEle. Nossa vitória vem assim. Eu quero ler mais um verso com vocês, capítulo 8.
Capítulo 8, verso 3. Estendeu ele, ou ela, dali uma semelhança de mão, e me tocou pelos cachos de cabelo. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me... Você não está lendo o texto, não? E me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provocara o ciúme de Deus. Capítulo 11, verso 1, e depois o verso 24 e 25, eu finalizo com o texto. Então o Espírito me levantou, mais uma vez ele levantando, e me levou. Ele não só levantou, mas ele levou a porta oriental da casa do Senhor. Capítulo 37, versículo 1, você não precisa abrir para você lembrar do texto. Quando ele leva Ezequiel, sabe para onde? E vê um vale de ossos secos. Ele não leva só a gente para ver boas coisas, leva para a gente ver coisas também perigosas. Terceira garantia, para eu finalizar com a quarta. Terceira garantia, não só a voz, não só o Espírito, mas a mensagem. Versículos 3 ao 7 do capítulo 2, diz: ele me disse, filho do homem, eu. Ele disse, foi o sacerdote, foi o sumo sacerdote que te chamou e que te deu ordem para ir. Não, olha para mim, o texto diz para Ezequiel, Ezequiel, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Versículo 4, os filhos de Israel são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Sabe qual era a mensagem que ele tinha que pregar? A dele, a de Deus. Nós não pregamos nossas mensagens. Pastor, eu ouvi um pregador semana passada que ele era homem na terra e Deus no céu. Era Deus na terra, era Deus no céu e ele na terra. Ele pregou uma mensagem que, se houver, ele pingava óleo de tanta unção. Louvado seja Deus. Mas a mensagem pertence a Deus. Nós reproduzimos a mensagem de Deus. Só isso que a gente faz. Sabe qual era a garantia de Ezequiel? Que a mensagem que ele tinha que pregar já estava pronta. Ele não tinha que pregar uma mensagem, ele não tinha que inventar um roteiro para levar as pessoas a mudarem de mentalidade. Ele disse, eu te envio, assim tu dirás, eu sou o Senhor, que você vai mostrar para eles como Deus falou para Moisés. Moisés, o que você vai dizer quando você se encontrar com os filhos de Israel? Eu sou o que sou, me enviou. Ponto. Qual é a garantia que nós temos? A voz de Deus, o Espírito de Deus, a mensagem de Deus e, por fim, a ordem de Deus. Vamos ficar de pé, por gentileza. Lembra que eu falei para vocês de 3 objetivos? Os irmãos, por gentileza. 3 objetivos: levar-nos a uma concepção melhor e maior e mais forte de quem é Deus para nós. Lembra? Lembra que eu falei que era para nós aumentarmos no coração e fortalecermos o nosso coração no chamado que Ele tem para a nossa vida? Louvado seja Deus. Deus tem um chamado, sim, mas o terceiro objetivo dessa mensagem é nos levar a ter responsabilidade com esse chamado. Responsabilidade. Capítulo 2, verso 8 e 10 diz: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão estendida para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. A mensagem que Deus dera para aquele homem não era uma mensagenzinha dizendo assim: fala para o meu povo que eu os amo, fala que eu sou apaixonado por eles, mesmo eles prevaricando contra mim. A mensagem era de lamentos, de suspiros e ais. Sabe o que Deus falou para Ezequiel? Come, 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 põe-te de pé, ouve minha voz, tenho o meu espírito para te encorajar, tenho a minha mensagem para você não se comprometer com a sua palavra, mas
cumpra o que eu estou te ordenando. Deus nos encorajou nesta noite, assim eu creio. Mas olhe para mim, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Nós temos uma responsabilidade de honrarmos o chamado que Ele nos fez. Nós não somos mais das trevas. Capítulo 4 de Efésios, não abra não, a partir do versículo 17, apóstolo Paulo vai chamar a atenção daquela igreja, dizendo: não andeis mais como andam os gentios, na obscuridade do vosso pensamento, com a mente mais voltada para o mundo do que para Deus. Ouça isso, nenhuma mensagem precisa necessariamente terminar com um aplauso, mas com reflexão. Saia nessa noite daqui sabendo que você tem a voz de Deus, que te garante que você vai chegar e que você vai se levantar. Você tem o Espírito de Deus que vai te fortalecer e te levantar e te conduzir. Você tem a mensagem de Deus todos os dias para que você possa continuar prosseguindo. Mas você tem uma obrigação diante de Deus, de permanecer de pé com dignidade diante do Filho de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós sejamos uma geração marcada por uma reverência a Deus, marcada como a geração de Davi, de Samuel, que não se corrompeu como Saul, mas escolheu honrar a Deus. Vamos fazer isso. Vamos honrar o chamado que Ele tem para a nossa vida. Vamos levantar a nossa mão. Vamos aplaudir, glorificando, não a homem nenhum, mas a Jesus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Grande, 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 grande é o Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, digno de majestade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.